Olá, meu nome é Isabela Peregrino e eu sou enóloga da Vinícola Estrada Real. A minha formação, primeiro, como farmacêutica. Eu formei na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora e dentro da Faculdade de Farmácia eu fiz a ênfase em indústria de alimentos e bebidas. A partir daí, com essa ênfase, eu fiz estágio em uma vinícola nos Estados Unidos que mudou bem a trajetória da minha vida. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz a faculdade de Tecnologia em Viticultura e Enologia, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Depois disso, quando eu formei, eu voltei para Minas Gerais e fui enóloga da EPAMIG, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, e depois disso, várias outras empresas. Eu tenho pós-graduação em Legislação Sanitária e Controle de Qualidade da Indústria de Alimentos e também mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Hoje eu já tenho 61 prêmios entre medalhas nacionais e internacionais, medalhas de bronze, prata, ouro e duplo ouro entre os vinhos que eu já elaborei. Na aula de hoje nós vamos abordar a escolha do vinho, rotulagem e guarda. Primeiro ponto, onde comprar? O melhor lugar para comprar vinhos é no varejo das vinícolas, diretamente com o produtor. Você tem um vinho de melhor qualidade, melhor preço. Depois disso, casas especializadas, delicatesses, adegas, caves. Por último, supermercados. E o que evitar? Principalmente promoção de vinhos velhos e preços excessivamente baixos. Um vinho bom, sempre que ele envelhece, ele se valoriza. Então, um vinho envelhecido extremamente barato, certamente não tem qualidade. Lembre que os vinhos bons, eles são como os homens. O tempo melhora os bons e piora os ruins. Depois disso, vem a rotulagem. Quando nós vamos comprar um vinho, nós temos que pensar, temos que saber ler o rótulo do vinho, o que diz naquele rótulo. Então, o primeiro ponto a ser observado é a classe do vinho. Isso vai estar escrito no painel principal do rótulo. A classe está relacionada ao tipo de vinho. Por exemplo, vinho de mesa é o vinho que é produzido com um teor alcoólico de 8,6% a 14% de álcool, de acordo com a legislação brasileira. Se o vinho está escrito de mesa, ele está relacionado a este álcool. Mas na maioria das vezes, ele vai estar relacionado também a vinhos comuns, que são aqueles produzidos com uvas que não são uvas finas. Tá? Depois disso, os vinhos que são produzidos com uvas finas são chamados vinhos finos. Esses são produzidos exclusivamente com uvas da espécie Vitis vinifera. O que é a Vitis vinifera? São os vinhos que nós estamos acostumados a enxergar, a ver mais nos rótulos. Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Essas uvas são uvas finas, Vitis vinifera. Então, quando o vinho é elaborado com elas, vem escrito então no rótulo vinho fino. Os vinhos finos também têm seus teores alcoólicos, então de 8,6% a 14% de álcool é o vinho fino. Acima de 14% de álcool é o vinho nobre. Então, os vinhos elaborados com uvas finas, entre 14,1% e 16% de álcool, são vinhos nobres. Ok? Depois da classe, o que nós temos que observar é o teor de açúcar. O vinho pode ser seco, demi-sec ou suave. O vinho seco é aquele que tem até 4 gramas por litro de açúcar. O vinho demi-sec tem de 4,1 a 20 gramas por litro de açúcar. E acima de 20 gramas por litro de açúcar, ele é um vinho suave. Isso vai estar descrito também no rótulo. Vinho fino, tinto, seco, por exemplo. O vinho fino elaborado com uvas Vitis viníferas, tinto, se for de uma variedade tinta, pode ser branco, seco, se ele tiver até 4 gramas por litro de açúcar. Para o espumante, a classificação é um pouco diferente. Começa em Nature, que é até 3 gramas por litro de açúcar. Depois vem o Extra Brut, que é de 3,1 a 8 gramas por litro. Para o Brut, é de 8,1 a 15 gramas por litro de açúcar. Depois dele vem o Sec, o Demi-Sec e o Doce. O próximo ponto, então, a ser observado é a presença de gás. Isso vai estar também descrito no rótulo. A diferença entre o vinho que é espumante, frisante e o artificialmente gaseificado. O vinho artificialmente gaseificado é aquele que tem a adição exógena de gás carbônico.
esse vinho ele tem que estar explícito no rótulo dele que ele foi artificialmente gaseificado. É diferente de um espumante. O espumante, o gás tem que vir exclusivamente de uma segunda fermentação, que pode acontecer na garrafa ou em tanques. Mas isso, para que ele seja espumante, a técnica de elaboração desse gás tem que ter vindo de uma segunda fermentação. E, além da segunda fermentação, ele também tem que ter um mínimo de gás carbônico dentro da garrafa. Então, para o caso do espumante, pela legislação brasileira, o espumante é um vinho de 10 a 13% de álcool, cujo gás carbônico vem exclusivamente da segunda fermentação alcoólica de um vinho base, em grandes recipientes ou dentro da garrafa, e que tenha no mínimo 4% de atmosfera de pressão a 20 graus Celsius. Se o vinho tiver menos que 4 atmosferas de pressão, ele pode ser um frisante, tá? Mas jamais será espumante um vinho que tenha tido o gás artificialmente adicionado. Então, uma vez que a gente viu aí os componentes do rótulo, né, a gente viu a classe, nós vimos o teor de açúcar, nós vimos se ele possui gás ou não. Nós compramos o vinho, né, avaliamos o rótulo e agora nós vamos guardar. E como guardar o vinho? Né, a melhor forma de guardar varia de acordo com a vedação. Então, se é uma garrafa, né, se é um vinho que tem rolha de cortiça, o melhor é que ele seja guardado na horizontal. Se for um vinho que tenha cápsula de rosca, o ideal é que ele seja na vertical. Se for um espumante, tanto faz, pode ser na horizontal ou na vertical. Isso é importante porque a rolha de cortiça ela tem que estar sempre úmida. Então, por isso que se for um vinho com rolha, ele tem que ficar deitado. Além de estar deitado, o importante é que ele não tenha incidência de luz direta em cima do vinho, tá? Nem variações bruscas de temperatura. Então, é melhor que às vezes o vinho esteja em torno de 20 graus, 18 graus, do que ele vá a 12, depois vem para 20, depois baixa para 13. Então, a manutenção, a constância da temperatura é importante, não ter incidência de luz direta no vinho e, se possível, o mais quieto possível, né? Sem ter trepidação, sem cuidado. Então, um local calmo, escuro, deitado se for rolha e em pé se for escuro quebra. Então, essa foi a nossa aula, né? Como comprar um vinho, como ler, avaliar o rótulo e como guardar.